Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, evangelista Petro Silva, trazendo mais uma ministração da palavra de Deus com o título A Superação de Ruth. Livro base para essa ministração é o livro de Ruth, capítulo 2, versículo 1 ao 8, que nos diz: Ora, tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico, da família de Elimeleque, e ele se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo a apanhar espigas atrás daquele a cujos olhos eu achar graça. E ela lhe respondeu: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegando ao campo, respingava após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o moço: Esta é a moça moabita, que voltou com Noemi do país de Moabe. Disse-me ela: Deixe-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos, após os segadores. Assim ela veio e está aqui desde pela manhã até agora, sem descansar nem sequer um pouco. Então disse Boaz a Ruth: Escute, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, mas ajunta-te às minhas moças. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me. Traz a revelação desta palavra, através do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ruth enxergava no seu espírito o que Noemi e Orfa não conseguia enxergar. O enfraquecimento gera uma brecha, uma pessoa sem forças espirituais. Ruth tinha um espírito diferente, assim como Josué e Caleb. Em Ruth havia um espírito que a movia, um poder de superação espiritual. Josué e Caleb conseguiram superar todas as barreiras humanas e enxergar pelos olhos da fé. Amém? Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. José também tinha um espírito diferente. Livro de Números, capítulo 14, versículo 24. O inimigo tem tirado essa força de vida das pessoas, impactando-as espiritualmente. O diabo enfraquece e esfria a fé, para que não trilhemos este caminho de superação. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Amém? Momentos em que observamos a fraqueza carnal em personagens bíblicos. Em primeiro lugar, os apóstolos que estavam ao lado de Cristo. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40 e 41. Eles andavam ao lado do Senhor, mas se entregaram a uma fraqueza carnal. Não conseguiam superar nem mesmo o sono. Isso era uma evidência de enfermidade espiritual. Essa falta de reação espiritual é um grande roubo demoníaco. Ativar o espírito nos leva a grandes saltos de superação. Em segundo lugar, Noemi ao sair de Moabe. Livro de Ruth,
capítulo 1, versículo 20. Naturalmente, ela estava amargurada, triste e sofrendo, se não tivesse sido apoiada e contagiada pela força espiritual de Ruth. Talvez não tivesse sobrevivido àquela tragédia. Temos que vencer o dia mal. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13. Em terceiro lugar, como Davi se abateu ao extremo quando perdeu seu filho. Livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15 a 17. Quando a criança estava doente, Davi perdeu as forças, tornou-se fraco e doente. Ele tornou-se frágil, não queria comer nem aceitava conversar. Mas Deus o alertou para que ele se levantasse, para ver o plano de Deus que viria. O poder do Espírito Santo nos tira do pó, para que possamos ter essa força poderosa de superação. Nós, como servos de Deus, passamos por muitas situações em que nos entregamos e, sem perceber, a sutileza do inimigo nos faz parar ou retroceder. Ruth foi impulsionada pelo poder do Espírito Santo. É isso que precisamos. O que temos que fazer? Em primeiro lugar, fazer prevalecer o Espírito naquilo que humanamente parece impossível. Livro de Atos, capítulo 14, versículos 19 e 20. O Espírito Santo estava agindo em Paulo de maneira poderosa. Ele simplesmente levantou e saiu para fazer a obra. Como agiríamos no lugar dele, diante de tudo o que ele enfrentou? Em segundo lugar, receber o poder para carregar a cruz, para cumprir o plano de Deus. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 26 a 32. Jesus estava carregando a cruz a caminho da morte. Ele fez aquilo para mostrar que nele havia uma força interior sobrenatural. Temos esse poder em nossas vidas para superar todas as nossas guerras. O que vivemos é uma leve e momentânea tribulação. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Nossas guerras são espirituais, mas em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, vemos que não existe tentação que não podemos superar. Todos temos esse poder interior. Em terceiro lugar, receber o poder do Espírito Santo, que nos dá a força de superação. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Esse poder é uma capacitação sobrenatural. Os discípulos precisavam enfrentar as dificuldades e encontrar a superação para poderem enfrentar todas as resistências ao longo de sua caminhada. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Ruth tinha essa marca no espírito e Deus tem essa bênção para a sua vida. Amém? Receba em nome de Jesus. Que essa palavra fale aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus.